Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para te atualizar sobre os principais acontecimentos da manhã desta terça-feira. Uma israelense libertada após mais de 2 semanas sendo feita refém pelo Hamas falou nesta terça-feira sobre a experiência que viveu. Ela é a primeira refém do grupo que relatou a realidade vivida durante o tempo em que foi mantida em cativeiro. Uma israelense de 85 anos, libertada pelo grupo islâmico Hamas, disse nesta terça-feira que foi agredida durante seu sequestro, mas que recebeu um bom tratamento durante seu cativeiro de mais de 2 semanas na faixa de Gaza. Eu estava deitada na moto com o corpo de um lado e as pernas do outro e os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram muito e foi muito difícil para respirar. A idosa afirmou que o Hamas se preparou muito bem para os ataques do dia 7 de outubro e tinham tudo o que os reféns poderiam precisar. Eles os alimentavam e mantinham um ambiente limpo. Ficamos ali deitados em colchões, eles cuidaram muito da higiene para não adoecermos e tínhamos um médico que vinha a cada 2 ou 3 dias para ver como estávamos. Ele cuidou e garantiu de nos dar medicação. A mulher vivia no kibbutz Nir Oz, uma das comunidades israelenses perto da faixa de Gaza, onde combatentes do Hamas atacaram em 7 de outubro. Seu marido, também octogenário, está entre os mais de 200 reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza. O neto do casal fez um apelo nesta terça-feira. A melhor mensagem que posso enviar à guerra é que precisamos libertar todos os reféns, não apenas a minha família, não apenas a minha avó e meu avô. Penso que a primeira coisa que precisa acontecer são as mulheres e as crianças, como sempre. E a Argentina iniciou um novo capítulo da campanha eleitoral. Agora todos os esforços estão focados no segundo turno das eleições presidenciais, onde o ministro da Economia, Sérgio Massa, o mais votado do primeiro turno, e o libertário Javier Milei vão se enfrentar. O candidato à presidência da Argentina, Sérgio Massa, teve 36,6% dos votos no primeiro turno. Javier Milei ficou com 29,9%. Os dois disputam o segundo turno em 19 de novembro. Massa está confiante. Me parece um erro dizer que a próxima etapa será vinculada somente ao peronismo. Vamos fazer um governo de unidade nacional. Vou convocar os melhores de diferentes forças políticas, sem importar sua procedência. De acordo com analistas, o ministro da Economia argentino sai fortalecido como um líder capaz de aglutinar adesões, apesar de uma inflação de 140% ao ano e com 4 semanas pela frente, nas quais qualquer deslize econômico pode significar a derrota. A Argentina precisa deixar de ser uma mendiga crônica de dívidas e se tornar uma vendedora de empregos. O índice Merval da Bolsa de Buenos Aires despencou 12% nesta segunda-feira, um dia depois do primeiro turno das eleições. O vencedor vai assumir o cargo em 10 de dezembro. O Senado começa a discutir nesta terça-feira a PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. O texto deve ser discutido em 5 sessões antes de ser votado em plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já garantiu que o texto vai ser discutido conforme prevê o regimento. São necessárias 5 sessões antes de ser votado em plenário. A estimativa é que 3 das 5 sessões aconteçam nesta semana e as outras 2 na próxima semana. Com isso, a votação pode acontecer no dia 8 de novembro. Mas há um acordo para tentar fechar essa contagem de 5 sessões antes do feriado de finados, em 2 de novembro. Para uma emenda à Constituição ser aprovada, é necessária a votação em 2 turnos e contar com, no mínimo, o apoio de 49 senadores em cada um deles. Depois, o texto segue para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. A proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em rápida votação no dia 4 de outubro. A aprovação aconteceu em meio à tensão entre o STF e o Congresso, com decisões divergentes em pautas como o marco temporal para a demarcação de territórios indígenas e a discussão sobre mandatos dos ministros.
A proposta é que magistrados do Supremo não tomem decisão individual no sentido de cassar atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. E a taxação dos super ricos deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. A medida deve fazer aumentar a arrecadação do governo federal. O projeto de lei que prevê a cobrança de impostos da parcela mais rica da população deve ser analisado e colocado em votação. A proposta, que trata dos investimentos de pessoas físicas no exterior por meio dos fundos offshore e dos fundos de investimento exclusivos, tramita em regime de urgência desde o último dia 14. O projeto tranca a pauta da casa e, com isso, precisa ser votado antes da análise de outras matérias. Essa também é considerada uma das pautas prioritárias da equipe econômica, que espera que a medida reforce a arrecadação dos cofres públicos em 20 bilhões de reais em 2024 e cerca de 54 bilhões de reais até 2026. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, incluiu no parecer a cobrança do imposto de renda sobre rendimentos dos fundos fechados 2 vezes ao ano, em maio e novembro, como ocorre com os fundos abertos. Além disso, o relator também reduziu a alíquota para 6%. Os fundos fechados são instrumentos de investimento montados para pessoas com 10 milhões ou mais para aplicar. Atualmente, esses fundos são tributados apenas no momento do resgate e não antecipam o pagamento, como fazem os demais fundos. Em relação à taxação das offshores, o governo quer instituir a tributação de trusts. Atualmente, os recursos do exterior são tributados apenas e se o capital retorna ao Brasil. O governo estima em pouco mais de R$1 trilhão o valor aplicado por pessoas físicas no exterior. E os casos suspeitos de Covid-19 em hospitais privados de São Paulo tiveram alta de 84% em apenas 9 dias de pesquisa. Entre 10 e 19 de outubro, a análise feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo também mostrou que, dados dos 81 hospitais da capital e do interior, também houve aumento de 76% no número de internações em decorrência da doença. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia e faço um convite para que você continue ligado na programação da HIT, porque às 13 horas a Daniela Parisi volta com o balanço das notícias da manhã e às 13h50 eu volto com mais informações. Até mais!